Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Chimarrão Negócios e Educação, um podcast que surgiu após uma semana acadêmica em que vimos a necessidade de conversar semanalmente sobre temas entre negócios e educação, como numa roda de chimarrão. Eu me chamo Vanessa, trabalho com RH há 6 anos e estou em transição para o marketing aqui na empresa. Eu me chamo Erci Mariane Matiello e sou host neste podcast e também sou gestora de 11 polos da Unopar e atuo desde 2002. E a gente está aqui com a Eli Fernanda para trocar uma ideia sobre liderança. Eli Fernanda, se apresenta para a galera, conta um pouquinho o porquê que a gente vai falar sobre liderança. Obrigada, Vanessa. Primeiro, agradecer o convite. É sempre bom estar com duas pessoas que são congruentes entre o que entregam. Então, eu me chamo Eli Fernanda, sou instrutora da Dale Carnegie, tenho uma passagem pela área financeira, área da saúde, consultoria em ergonomia, e a área comercial e liderança sempre foram paixões da minha vida, ao decorrer da minha trajetória. Isso é um papo maravilhoso. Como numa roda de chimarrão, a gente vai circulando a cuia e trocando uma ideia. Então, Eli, vamos lá. Conta um pouquinho para a gente sobre a tua história, a formação, o que tu faz na vida, o que te linka com esse tema. Tá contigo. Obrigada. Então, minha primeira graduação foi em letras. Eu atuei um pouco na docência e com o passar do tempo eu fui para a área financeira, na área de consórcios, na gestão de consórcios. Foi o primeiro contato mais imediato com pessoas sob a minha gestão. Desafiadora naquela época, lá, muitos anos atrás. Jovem! Muitos anos atrás, por ser muito imatura, por não entender o que é liderança. A liderança é muito além do que imaginar que você é chefe. É sim relações humanas. Então, eu fiquei alguns anos na área financeira, numa empresa de consórcios. Aí, depois, eu optei por uma graduação na área de saúde, fiz fisioterapia, trabalhei com saúde pública, trabalhei em clínica, fui dona do meu próprio negócio. Aí, eu tive um feeling um pouquinho mais avançado nesse tempo, quando eu percebi que, para ter resultados, primeiro a liderança eficaz tem que ser da própria vida, dos próprios números, com planejamento, com engajamento, com estratégia, mas antes disso, sendo um ser humano melhor, olhando o que precisaria melhorar em mim para que as pessoas quisessem estar perto. Aí, nesse tempo, como um presente, eu me desafiei a estar em Dale Carnegie. Foi o melhor presente que eu me dei na minha vida. Então, quando eu passei pela formação do DCC, foi algo que Dale Carnegie Course, para quem não conhece, foi algo que me transformou, porque eu percebi que os resultados não poderiam ter limites, que a zona de segurança era muito pouco. E a partir daí eu fiquei na equipe, trabalhei na área comercial e hoje na instrução como trainer. E o tempo todo nós estamos com empresas, assim como vocês, as duas já passaram pelo processo, né? Sabem do que eu estou falando. E algo que precisa ser eficaz o que a gente entrega tem que viver, né? Senão a gente vive uma máscara, uma persona. Então, é isso que eu vivo um pouco. Que legal ouvir isso, porque a gente teve essa participação já faz alguns anos, e quando você passa por um treinamento, seja do Dale Carnegie, ou um treinamento que mexe contigo, mas que não é só para aquele momento, mas te remete a viver aquilo, pode até esquecer alguma coisa, mas ele sempre te mostra alguma coisa daquilo que tu aprendeu. Imagine para ti, que vive, repassa e vai o ciclo, né? Então, eu acredito que muitas pessoas que podem passar a ouvir a gente vão se inspirar para se motivar a sair da zona de conforto, de pensar o meu negócio, para que lado eu vou, o que está faltando para que eu possa ter um tempo e a minha empresa siga sem que eu esteja dentro dela.
Então, a liderança não é estar presente todo dia em todas as atividades, mas sim ter o teu planejamento. Fala um pouquinho disso, Eli. Eu diria, Erci, que a liderança é exatamente não estar presente. É poder fazer uma viagem no final do ano e saber que a empresa vai rodar de forma redonda. Que você é um líder eficaz quando você consegue preparar pessoas. Quando você não é a empresa. Que você entende que os processos estão definidos, que o planejamento está ok. Ao longo de toda essa trajetória, a gente encontra muitas pessoas que referem não ter tempo, ter rotatividade alta. Enfim, são inúmeros os desafios. Mas o que mais é perceptível nas empresas que a gente treina, nas empresas que eu já atuei também, é que as pessoas não estão prontas para delegar. Porque quando a gente fala em delegar, o que vem à cabeça é, eu preciso corrigir algo, eu preciso melhorar algum processo. Mas existem pilares muito iniciais. Esse seria o último pilar. Antes eu tenho que saber por que você está comigo. O que faz teu olho brilhar? Qual é o motivo? A nossa região é muito rica profissionalmente. Então, não é salário. Salário tem o tempo todo. Sempre falo que meu WhatsApp está cheio de vagas. E vagas com salário bom. Mas o que faz o olho brilhar das pessoas que estão com você? Qual é a visão de vida? Pode ser que seja algo muito simples. Mas, se você conseguir engajar esse sonho das pessoas, você consegue desenvolver. Agora, se você for para o último passo, que é o passo de ajustar algo, as pessoas perdem. As pessoas espanam, as pessoas trocam o tempo todo. Então, é esse olhar, é esse feeling de entender quem são as pessoas que estão com você. E quando a gente fala isso, é relações humanas. É saber que as pessoas não são números. As pessoas estão no processo na empresa, mas não é só pelo salário. Tem que ter uma relação de ganha-ganha. Isso é a gente vê inúmeros exemplos e como a gente está dentro de uma universidade, a gente acaba às vezes acompanhando alguns acadêmicos no pós, né, formação. E a gente vê às vezes pessoas por muitos anos numa mesma empresa, isso era uma realidade, eu acho, da época dos meus pais, de começar numa empresa e seguir nela até que se aposentasse. Dificilmente mudaria porque havia um comprometimento. Hoje, isso que tu fala, Eli, eu acho que vem muito ao encontro, porque a pessoa, ela fica realmente, se aquilo que ela está fazendo faz ela feliz, faz o olho brilhar, mas ela tem que estar bem. E ela vai crescendo dentro das organizações, em salário, em carreira, porque dificilmente numa empresa você chega e fica do mesmo jeito que a empresa desenvolve. Eu penso que a empresa também, ela galga outros degraus, outros investimentos, outras oportunidades, e às vezes justamente porque tem a equipe que tem condições de alguém liderar algum setor. Então, eu acho que faz muito sentido isso que você diz mesmo. E tem uma responsabilidade. Estar numa equipe, vocês têm uma responsabilidade linda dentro da educação. Por quê? Porque a gente pode empoderar as pessoas e fazê-las perceberem isso. Sair dos cargos iniciais e ver que elas podem crescer, que elas podem escalar. Então, a responsabilidade enquanto líder na vida das pessoas é muito grande. O resultado delas está atrelado a quem foram os líderes que passaram também. Então, é muito maior do que a gente vê. A gente vê a ponta do iceberg, né? Mas quais são as causas que estão embaixo? Eu acho que é lindo isso. Eu sempre tenho uma frase que eu gosto muito de usar no treinamento. Quem são as pessoas que vocês têm perto e como que as pessoas saem da liderança? Como que elas chegam e como que elas saem? Porque pode ser que você seja a única pessoa na vida responsável por fazer algo diferente por ela, por mostrar que é possível. Então tem que ter uma maturidade emocional muito grande para isso. E ele pensando nisso, pensando nesse sentido, você acha que a liderança ela pode ser desenvolvida ou a pessoa nasce com ela e quem nasce sem meio que já era?
Excelente pergunta, Vanessa. Mostra o quanto você é perspicaz quando você olha para isso. Se nós pensarmos que eu não sou capaz de algo, é a frase mais linda da zona de conforto, né? O que você não pode realizar? O que você não tentar? O que você não buscar? Então, penso que conhecimento, vocês têm a prova disso porque vocês vivem o tempo todo, conhecimento é algo que, assim como o banho, nós precisamos todos os dias agregar algo na nossa vida, para que a gente não fique raso, para que a gente consiga. E para um líder se desenvolver, ele tem que se tornar melhor a cada dia. E liderança não é algo isolado. Eu encontro muitas pessoas dizendo, eu quero algo que me desenvolva em liderança, só. Ou eu quero algo que me desenvolva só em comunicação. Convido vocês a uma reflexão aqui. Então, imagina que eu tenho uma comunicação eficaz, que eu sou fluente, que eu consigo vender minhas ideias. Mas aí eu não tenho autoconfiança. Eu só tenho a habilidade de comunicar bem, de falar bem. Um bom tom de voz, conexão com as pessoas. Mas aí eu não tenho autoconfiança. Eu evito algumas possibilidades. Não resolve nada. Ou eu tenho autoconfiança, eu sou uma pessoa posicionada, empoderada. Mas eu chego na frente da Vanessa e da Erci, a minha gestão emocional me sabota. Eu demonstro que a minha ansiedade está lá nas alturas. Ou se não, eu sou extremamente agressiva no tom de voz. E aí, adianta as outras habilidades? E a partir do momento que a gente abre o olho de manhã, ou seja, o WhatsApp, quem mora sozinho, sempre tem alguém do lado que a gente precisa se relacionar, já em casa, correto? Uhum. Então, se nós não tivermos habilidades de perceber as pessoas, de ser sensível com isso, de melhorar. Eu sou um ótimo gestor, nossa, minha empresa tem resultados extraordinários, mas eu não sei liderar em casa, eu não consigo olhar para as pessoas. Que tipo de liderança é essa? O que você está querendo mostrar para o mundo e o que você realmente é? Então, se eu puder deixar um olhar nisso, para ser um líder eficaz, para ser um líder congruente, eu preciso saber me relacionar com as pessoas. Eu preciso ter gestão emocional sobre a minha vida. Eu preciso comunicar, tornar as ideias claras, fazer com que as pessoas queiram estar comigo. Então, são mais passos do que a gente vê. Isso aí é bem envolvente, né? Porque o ser humano ele é composto de muitas partes, né? E o emocional, eu acho que é um dos itens que faz a diferença. Tanto para ser mais positivo, como para ser mais negativo. Em atitudes e no seu dia a dia. E também agora, parando para pensar, quando a gente para e pensa, para mim ser líder, eu necessariamente tenho que ter uma empresa? Tu acha, como é que tu coloca isso, ele? Como que eu vou ser líder de alguém se eu não souber ser líder de mim mesmo? Primeira empresa que eu tenho é a minha própria vida. E que presente, né? Sim. Que presente com desafios, com pessoas conflituosas, com necessidade de gestão de tempo, gestão de gastos, planejamento de vida. Então, desde o momento que a gente nasce, a gente começa a liderar algo. Por quê? Porque nós temos que liderar os nossos resultados, as nossas metas, os nossos relacionamentos, a nossa área social. Porque nós não somos só o nosso trabalho. Então, a partir do momento que eu estou comigo mesmo, já estou exercendo a liderança. Se eu tiver pessoas na minha família, eu sou o líder. Da minha comunidade, eu sou. Dentro da minha espiritualidade, seja ela qual for, as pessoas se influenciam. Então, nesse contexto, nós estamos liderando o tempo todo. No meu grupo social, na minha atividade física, na minha qualidade de vida, eu estou liderando outras pessoas através da minha influência e do meu modo de viver. Muito Até porque não tem separação de pessoal e profissional, né? Não existem duas vidas separadas. Pode parecer que eu saio de casa, meu profissional encerrou, meu pessoal encerrou, eu entro na empresa, o profissional começou. Mas na prática, no dia a dia, a gente é os dois o tempo todo. Então não existe você ser líder na empresa e em casa você não ser. Isso é bem importante, o que a Vanessa traz. E eu sou, de certa forma, bem rígida nesse olhar.
Eu sei o quanto vocês são uma família que tem valores, que são congruentes, que são sólidos nisso. Eu deixo uma pergunta aqui, uma reflexão. Imagina que alguém que não é comprometido com a família, enquanto casal, enquanto pai, enquanto mãe, que não é fiel, que não é comprometido, essa pessoa pode ser comprometida com a empresa? Se a base dela, onde saiu os valores, ela está negligenciando, aí não, no lado profissional eu sou certinho, vou fazer tudo certo. Então não existe. Do meu ponto de vista a nossa família é onde nós saímos. Eu preciso ser congruente no meu lado pessoal, no que eu faço, e o reflexo disso os resultados do profissional. Não tem como definir isolado disso. São valores e caráter. E acaba entrando até em conflito, né? Quando você tem um profissional assim dentro da equipe, ele fica muito nítido, porque é muito diferente da gente. E a pessoa ela vai ter que fazer muitas manobras para ela ser diferente. Porque o interno dela, a vivência dela não é assim. Então, e às vezes acaba nem se sentindo bem. E nem fica. Sim. Tem uma frase, uma das lives do Pedro Superti que eu ouvi, que me tocou bastante. Eu tenho um colaborador, então, que ele não é fiel à esposa. Eu vou dar a possibilidade dele fazer terapia, dele se tratar, dele buscar algo melhor. Porque se a base ele não é fiel, quem diz que na minha empresa ele vai ser fiel? E eu vejo exatamente disso. Então, as pessoas precisam estar... O que você falou, Erci, as pessoas precisam estar onde elas se sintam bem. E para isso a gente precisa de pessoas qualificadas. Ótimo. E ele pensando enquanto, agora, líder que é gestor de uma área, líder de um setor, independente do segmento que for. Sim. Ele precisa saber fazer antes de exigir que os outros façam. Porque aí tem a ver com o respeito, tem a ver com a demonstração da liderança dele através do conhecimento. Eu não acredito que você consiga, enquanto empresa, ser líder de algum setor se você não souber fazer a grande maioria dos processos. Você não precisa executá-los todos os dias, por isso existe uma equipe. Mas que você precisa saber e que as pessoas que estão contigo precisam saber que você sabe. Tem que ser muito claro para elas que você, enquanto líder, sabe. Sabe fazer, sabe cobrar, sabe medir. O que tu visualiza em relação a como um líder consegue transmitir que ele sabe? Como que nós vamos liderar uma equipe se a gente não sabe que responsabilidades essas pessoas precisam assumir? Então, eu tenho que ter clareza dos processos. E é muito, mas muito frequente chegar nas empresas e as empresas não saber qual é a dor. Aonde está a dor, qual que é o processo que está falho, por quê? Porque elas veem o todo. Então, quando a gente fala que precisa entender de que forma, eu preciso mostrar para a pessoa como faz, fazendo. Não diretamente no operacional, mas mostrar que aqui no Unopar tem um processo que precisa ser feito, que ele existe, que ele é importante. Eu preciso acompanhar de novo, para então dar essa liberdade para a pessoa. De que forma? Tem um princípio do Dale Carnegie que é base, eu diria que para a maioria das coisas que a gente faz. Torne-se verdadeiramente interessado no outro. Então, para que eu possa entregar ou delegar algo para alguém, eu preciso me interessar pela outra pessoa. E que é a maneira mais bonita de se interessar do que mostrando para ela como faz, mostrando que existe aquele processo, que eu já vivi, que eu já tive experiências, sempre respeitando o que cada um traz. Que nenhuma pessoa vem do raso, elas têm uma história de vida. E por vezes a forma de executar pode ser muito melhor que o gestor. Se eu tiver esse cuidado de receber, uma atitude receptiva. Nossa, às vezes acaba saindo aquele processo muito melhor do que como sempre foi assim. E como tem, né? Tem uma frase de Dale Carnegie que refere que a mente tem que estar sempre aberta para o aprendizado, para conhecimento. Então, esse profissional não serve mais no mercado. O profissional que está enraizado, que só existe uma forma e que a forma dele é a melhor. Esse profissional
tem os dias contados, quem ainda tem, nas grandes empresas, nas médias e até os de pequeno porte. Tá certo. Então, agora, pensando em pequenas e médias empresas, empresários na maior parte das empresas hoje, o que eu posso fazer, já que vai ajudar na minha liderança? Primeira forma é conhecer as pessoas que eu tenho na minha equipe. E quando eu falo em conhecer, é entender que nós temos pessoas com maturidades diferentes. Por exemplo, eu sei que a Vanessa é gestora e tem uma maturidade alta. Então, eu vou desenvolver dentro do que ela tem. Agora, tem alguém que tem uma maturidade muito baixa. E eu quero entregar para ela algo que ela não tem. Não quer dizer que eu não vá desenvolver. Mas eu tenho que entender que tem escalas. Porque aí eu vou perder pessoas que têm uma maturidade 1, por exemplo, que estão exercendo o melhor delas. Uhum. E eu estou deixando outras pessoas que eu posso desenvolver mais ociosas. Então, enquanto líder, é perceber as diferenças da minha equipe e, com isso, desenvolver o que cada um tem de melhor. Mas a única forma de perceber diferença é conhecendo a equipe. E também, às vezes, né, Eli, me corrija se tu tem outro pensamento, às vezes a gente dá uma atribuição ou dá uma liderança, tem vários setores, você acaba dando a liderança para uma pessoa, mas para aquela etapa da liderança, daquele setor, às vezes não fecha. E se eu não tenho essa empatia de sentir isso, que a pessoa, ela ficaria melhor no setor X e não no Y. Aí a coisa deve... É que até porque muitas vezes, e tem para muitas pessoas, a gestão de pessoas não é a praia delas. E que não tem a ver com a liderança delas, e sim com o fato de que a parte do gerir pessoas não é algo que elas gostem. E assim sendo, não vai fazer sentido ela ser a responsável de um setor. Porque para ser responsável de um setor, líder de um setor, você vai ter que gerir gente. E ao gerir pessoas é que talvez tu vai perceber que, putz, não é para mim. Eu sou um bom líder, mas eu não sou um bom gestor de pessoas. Tem isso. E se a gente for fazer um link com o que nós conversávamos no início, aí cabe, olha a responsabilidade dessa pessoa. Uma pessoa que não está capacitada para a função, ela está matando as outras pessoas. Porque ela não está conseguindo desenvolver e, além de tudo, ela está fazendo com que o setor não ande. Tem uma frase do John Maxwell que eu acredito que é a mais forte da liderança, que é a capacidade produtiva. A capacidade produtiva de uma equipe está diretamente atrelada a seu líder. Eu até vou tentar contextualizar num exemplo, porque às vezes pode ser que quem escute não consiga entender exatamente o que a gente quer falar em relação à diferença de liderar e gerir pessoas. Por exemplo, eu posso ser muito bom no que eu faço. E quem tá junto vê que eu sou muito bom, quer aprender comigo e acaba se desenvolvendo por ver que eu estou fazendo. E aprendendo e vai fazendo tudo isso. Mas numa equipe de 4 pessoas. E começa a dar conflito entre 2 pessoas. E o fato de eu fazer bem feita aquela função, não quer dizer que eu consiga gerir esse conflito entre as 2 pessoas. Por exemplo, uma quer fazer o que a outra está fazendo. E que é uma função que depende de uma pessoa só. Sei lá, tenho que fazer atas, eu tenho que fazer ata de reunião. E a outra pessoa também quer fazer. E aí eu não consigo organizar para que dentro desse setor entenda, não, fulano faz a ata, o outro revisa a ata. E é isso. Eu não consigo demonstrar que eu sei como organizar as pessoas. Eu acredito que essa é a principal diferença entre isso. Organização de processos é um déficit muito presente nas empresas. Todo mundo faz um pouco, eu não sei exatamente quem é o pai disso, né? Qualquer um faz, qualquer um... E naquilo as pessoas não sabem até onde podem chegar e acabam se perdendo. E quando a gente tem esse olhar, eu posso ser excelente, que a Vanessa fala, eu posso ser excelente no que eu faço, mas eu não quero, ou eu não tenho aptidão para estar com pessoas. Numa indústria,
que eu atendi há um tempo atrás, ele era o melhor gestor de produção. Ele tinha colaboradores sob a gestão dele lá no chão de fábrica. Aí retiraram aquela pessoa e jogaram para representação comercial, para ela ser representante externo, enfim, mostrar a cara da empresa fora. Foi um fracasso. Por quê? Porque não era o chão dele, ele gostava daquilo. Então, é esse cuidado. Eu tenho oportunidades melhores e maiores. Mas será que as pessoas sabem fazer isso? Será que elas estão prontas e querem? Aí a gente precisa voltar lá. O que é uma visão de vida? O que é um planejamento? O que a Vanessa quer na sucessão familiar? Não adianta nada eu chegar aqui e colocar algo dentro do que eu vejo com o meu óculos para a Vanessa. Eu tenho que saber se é congruente com o que a Erci pensou para a empresa familiar dela. Até porque quando a gente fala disso, de gerir pessoas, que ela anda ao lado da liderança, mas é um viés à parte. Uhum. Muito tem a ver, juntando então os dois, quando, por exemplo, eu consigo ouvir as pessoas que estão comigo, na minha equipe, entender que eu não sei tudo, que a minha ideia não é a melhor, mas eu tenho o caminho. Então vamos sentar junto, ouvir as ideias dos outros, e que quando eu escuto a ideia dos outros e consigo adaptar para aquilo que a empresa quer, muitas vezes a gente vai conseguir fazer mais e mais longe, porque todo mundo contribuiu. E que nessa contribuição, o colaborador que está na minha equipe me vê como líder, me acolhe mais e me respeita mais. Então, conforme a gente ia falando, eu acredito muito que liderança e gestão de pessoas são dois viés que eles andam juntos, eles se relacionam muitas vezes. Por exemplo, na gestão de pessoas, quando eu quero fazer um projeto novo com a minha equipe, eu posso fazer do meu jeito e ele tem um limite de até onde ele vai dar certo. Uhum. Agora, quando eu uso na gestão de pessoas a minha liderança, de ouvir quem está comigo, pedir a ideia, trazer para junto desse projeto, a chance de que a gente faça mais e melhor é muito maior. Até porque a decorrência disso é a galera que está comigo vai passar a me respeitar mais e ver em mim um líder, porque eu fiz a gestão das pessoas do jeito certo, usando da liderança. Uhum. O que tu visualiza disso? Quando você me fala isso, me faz lembrar de uma consultoria que eu fiz numa empresa ergonômica. Fiz o projeto da minha vida, lindo, cheio de sugestão ergonômica. Acho que foi até um dos primeiros que eu fiz. Mas as sugestões eram minhas. E aí ninguém comprou a ideia. Não que as ideias fossem ruins, mas era minha só. E eu pensei, mas eu tô pensando em conforto para as pessoas, por que ninguém aderiu? É algo que é nítido que vai ficar melhor. Aí eu percebi que a errada era eu. Por quê? Porque eu não tinha envolvido os colaboradores. Eu tinha definido algo. E a partir daquele momento, antes de propor qualquer coisa, eu cruzava o meu braço, olhava para cada pessoa e falava, o que você pensa que pode ser melhor aqui? As melhores ideias surgiram. Ideias simples, ideias gigantes. Por quê? Porque eu realmente ouvi, não querendo impor. E às vezes as ideias eram iguais ao que eu pudesse sugerir, mas não tinha saído da minha boca. Então, tem um princípio do Dale Carnegie que é, deixe que a outra pessoa sinta que a ideia é dela. Essa é boa. Deixe a outra pessoa falar. As pessoas gostam de estar envolvidos. E não vamos longe, né? A gente também gosta de se sentir parte. A gente gosta de se sentir acolhido. Então, ouvir as pessoas faz com que elas se sintam parte do processo. Isso junta a gestão de pessoas com a liderança, né? Muito bom. Porque tudo que vem imposto gera um desconforto. Parece que... É ação e reação, né? Exato. Porque às vezes aquilo que tu vai falar é exatamente o que a pessoa vai, se tu abrir a pergunta, vai falar, porque tem processos que não podem ser diferente daquilo que é o certo a ser feito. E quem está na equipe, ou que vai ter a decorrência de uma implantação e tal, ela não vai pensar diferente, ela vai ver aquilo que você
está pensando, mas dá a oportunidade que a ideia vem de quem vai executar depois, ou quem vai liderar, torna ele especial. Quando a gente fala isso, tem que sair do ego de imaginar que eu sou gestor da RH ou eu sou líder e eu tenho as melhores ideias. É menos sobre nós e é mais sobre o outro. E quando a gente se permite olhar para o outro dessa forma, aí sim você é líder. O líder fica de joelhos perto do seu colaborador para que ele cresça, e não ao contrário. Toda vez que eu escuto isso de impor uma ideia, de querer que a minha se sobressaia, eu consigo imaginar com tranquilidade uma criancinha batendo os bracinhos, dizendo é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. E aí você foge do escopo de ser um adulto dentro de uma equipe e querer que todo mundo cresça. Excelente analogia. E vamos para todos os outros relacionamentos. Eu quero que você faça isso. Por que a pessoa faria? Porque você quer, né? Sai da presunção, se não é o dono do mundo. Tem muitas pessoas importantes perto de você. Agora, por que motivo? O que isso pode te ajudar? Você acha que pode ser? Acho que é um respeito pelo outro ser humano e imaginar que nós temos conhecimentos diferentes que se contemplam. Que o que eu sei é uma fatia e o que o outro sabe é outra fatia. E assim a gente forma um todo. Cada um respeitando a opinião do outro e, no fim, o projeto, a vida, que às vezes é um casal, é aí que se fecha, né? Bom, Eli, aqui também temos uma frase da Margaret Thatcher, que foi a primeira-ministra da Inglaterra, que dizia: estar no poder é como ser uma dama. Se você precisa dizer às pessoas que é, então você não é. Como é que tu explica isso? O que eu vejo dessa frase? Essa frase nos faz refletir que quando eu preciso impor, é porque eu tô na corda bamba. Eu não sou tão bom assim. Eu preciso me impor porque minha autoconfiança é frágil. Já vou explicar por quê. Porque se eu tiver autoconfiança sobre o que eu entrego, não preciso mostrar. Eu só preciso executar. Agora, quando eu não tenho autoconfiança, quanto mais barulho eu faço, menos pronto eu estou. Eu acho que esse é o grande insight, assim. Que quando a gente vê alguém gritando é porque tem muita dor aí. Tem muita fraqueza aí. Quando tem alguém sereno, com gestão emocional, liderando de uma maneira leve, esse é um profissional competente. O grito nunca definiu competência. Ao contrário. Eu gosto de correlacionar muito essa frase, porque tu consegue trocar ela por quase todas as características. Por exemplo, se eu preciso falar que eu sou honesto, então eu não sou. Se eu preciso falar diariamente que eu sou o chefe, então eu não sou. Se eu preciso falar diariamente que, não, a decisão final é minha, então não sou eu que decido. Isso porque eu preciso externalizar. E quando a gente fala em liderança, é muito mais sobre a que ponto a gente leva os outros do que a que ponto eu chego. Concorda? Qual é a minha capacidade de empoderar as pessoas a serem melhores? Porque se a gente pegar o resultado de ter, acho que é bem congruente olhar para isso. Eu tenho resultados, então eu estou na gestão e eu tive resultados extraordinários. No primeiro e segundo mês. No terceiro mês. Avanquei. Por quê? Porque eu não olhei para o ser. Ser gestor é olhar para o ser. O que internamente precisa ser melhor de cada pessoa. Aí você vai conseguir empoderar ela. Aí você vai conseguir alavancar maturidades, assumir responsabilidades diferentes. Porque se eu ficar apenas no ter e no fazer, eu tenho ações que podem dar um boom, mas elas não se mantêm. E esse feeling de perceber o que pode ser melhor é que faz a diferença no desenvolvimento das pessoas. Porque senão seria receita de bolo. Sim. E quando você foca no ser, não é, pensando no lado profissional,
não é pessoal, não é a sua pessoa que está em casa que está errada, mas o que você pode fazer para mudar algo em você que te permite mais e além, fazer melhor. E aí você faz o seu profissional ficar cada vez melhor. E acho que muitas vezes esse o desafio de fazer com que as pessoas que estejam com a gente visualizem a oportunidade de fazer diferente para ser diferente e que isso não é uma ofensa à pessoa delas. Vou dar um exemplo. Eu tenho um colaborador que ele é extremamente estressado. Precisa que ajuste, porque aqui a gente precisa que tenha um atendimento mais humanizado para os leads, para as pessoas, para os processos. Então, ele precisa aqui. Aí chega em casa, coloca a bunda no sofá e fica no celular, se enchendo, se contaminando de crença passiva, que traz, vendo notícia ruim, que traz mais desafios. Não adianta nada eu chegar na empresa e dizer que ele precisa melhorar a ansiedade dele no ambiente profissional. Ele precisa entender que tem lá uma raiz de um problema. Que a raiz está lá fora, ele precisa olhar para isso, ele precisa ser melhor lá para conseguir. Então, quando a gente fala em melhorar algo, tem que correlacionar todas as áreas da vida. É o único jeito, me parece, que faz com que a pessoa consiga compreender que vai muito além do que ela faz nas 8 horas por dia de trabalho dela, mas que ao mesmo tempo o se melhorar, o trocar alguns hábitos, não quer dizer que a pessoa dela é ruim. Isso, exato. É um desafio. A gente precisa respeitar a essência. A essência das pessoas é a nossa base. E elas vêm com muita coisa linda. Só que a gente aí imagina que é um número do registro lá no RH e quer transformar as pessoas em uma caixinha. A gente está matando elas. Então, respeitar o que cada um tem de melhor na sua essência, pensando o quê? Nós não temos um perfil emocional só. Eu não sou igual a Erci, eu não sou igual a Vanessa, eu sou igual a mim. Todas nós temos algo de bom, com as suas diferenças. Então, respeitando isso e lapidando o que já tem de bom. Eu acho que esse é o principal olhar. A gente precisa esculpir, porque já existem talentos aí. Com certeza. E tem muito, quando a gente vai para umas frases bem corriqueiras, né? A equipe é a cara do chefe, a empresa é a cara do dono, ou os filhos não caem longe do pé, como a gente diz, né? Dentro de casa. E quando a gente observa isso, eu acredito assim que cada pessoa tem uma responsabilidade muito grande, porque tem outros que vão se espelhar. Quando a gente fala a equipe é a cara do chefe, se a pessoa é toda desorganizada, quem está junto, para que vai estar organizando? Só se ele tem um perfil muito diferenciado. E principalmente nas famílias. Quando os pais são empreendedores, desenvolvem dentro das empresas, evoluem, os filhos que acompanham, eles passam a ter esse olhar e esse entendimento, porque é meio que natural. Eu observo muito em famílias, por exemplo, que os pais fazem concursos. Os filhos, meio que, a grande maioria, eles vão para concurso. E isso me chamou muito a atenção, porque eu comecei a observar quando as minhas filhas cresciam, e quando eu via filhos de amigos que eram concursados. E isso eu acho que é muito forte, o exemplo. Tem algo aí que me remete, assim, no que tu falaste. Primeira coisa, a gente vê isso, do quanto é necessário para que a vida flua honrada onde veio a vida. Quem me conhece sabe que eu não poderia falar de nada sem isso. Então, se eu tô aqui é porque tem meu pai e minha mãe lá no interior que, com as forças deles, sempre me incentivaram e me fizeram olhar que eu poderia ter uma vida melhor, que eu não precisava ficar lá na forma sofrida deles, né? Então, a gente é o espelho do que a gente viveu, das pessoas que a gente tem próximo. Mas para que a gente possa escalar nesse espelho, precisa valorizar.
olhar para onde veio e a partir daí para patamares maiores. Porque por vezes as pessoas se revoltam e querem seguir de outra forma sem valorizar. E a história só se repete, né? Acaba travando em alguma área. Porque cada um tem a sua história. Uma história, às vezes, um pouco mais sofrida, uma história mais abundante. Mas eu vejo assim que, mesmo que você esteja dentro de uma vivência que tenha mais dificuldades, mas quando a família tem respeito entre os seus e conduz muito isso para os filhos, não importa o que você vai desenvolver. Se ele puder ter essa oportunidade de promover a saída, como você coloca, para que estude, para que vai buscar outras oportunidades. Mas o intuito desses pais é sempre que você leve aquilo que foi repassado a ele. Ser honesto, ser trabalhador, ter respeito. Então, isso, se tu levar para a vida que tu for fazer, é não cair longe do pé. São valores. E a gente não tem como moldar caráter, né? Ele se constrói e a gente pode, a partir dele, ter resultados. Então, eu acho que esse é o olhar. Quais são os valores que você deve honrar? Quais são os valores que você traz? E a partir deles, a partir da história que você veio, não é fazer melhor nem pior. É construir a tua história, é fazer diferente. É olhar com amor para o que foi e construir da tua forma. Mas respeitando todos esses valores que são a base, a nossa base. Sem eles, nós não chegaríamos em lugar nenhum. E às vezes a gente também visualiza que muitas pessoas não tiveram a oportunidade do mundo que a gente vê hoje, de ter, quando nasceu, esteve com uma família, porque a gente sempre foi gerido por uma mãe e por um pai. Então, a família talvez não conseguiu dar oportunidades de fazer desenvolver. Mas isso não impede que a pessoa, como você coloca, ela poder, porque todo ser humano tem a sua criticidade, seja pro bem, pro mal, para crescer, para decrescer, enfim, mas que ter a gratidão da vida, de ver oportunidades e aproveitar elas, aproveitar para o bem, para o desenvolvimento, para outras pessoas. Eu acho que isso que é a essência do ser. Falou algo que é muito lindo. A gratidão à vida. Quando a gente imagina, eu enquanto mulher não sou perfeita, você é, Erci? Não. Então, o pai e a mãe são mulheres e homens que deram para cada um a partir do que eles têm. E por que eu vou endeusar e imaginar que eles têm que ser perfeitos, que eles deviam ter dado mais? Quando tu falou gratidão à vida, eu já tive tudo. Eu nasci, eu já dei certo. A partir disso, eu escrevo a minha história. Então, eu olho através da vida que veio dos meus pais e escrevo a minha história com as minhas ações, com as minhas atitudes, honrando. O mundo tem infinitas possibilidades, mas eu só consigo alavancar quando eu for grato à vida exatamente do jeito que ela veio. Nem melhor, nem pior. E ele, pra gente ir caminhando para um fim, porque pela gente a gente ficaria horas. A gente gosta de conversar. Gosta de conversar. Eu queria saber se tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar sobre liderança. Eu gostaria de deixar algo para as pessoas que estão ouvindo, que marcas você deixa enquanto líder de família, enquanto líder de pessoas, enquanto líder social, de um grupo social, nas pessoas. Quais são as sementes que você está plantando? Você tem responsabilidade sobre um mundo melhor. Você está sendo congruente com isso? Ou você está transferindo as responsabilidades? Eu acho que cada um cabe essa reflexão. Se nós quisermos ter gestores melhores, nós precisamos ser pessoas melhores.
Muito bom, né? Fiquei pensando aqui, né? Porque cada um vai fazer a sua reflexão. E também tu tem toda uma inserção e eu acho que tu planta uma sementinha em cada treinamento, em cada atividade que tu desenvolve dentro da tua vida profissional aí. E aí eu queria saber como é que o pessoal te encontra nas redes sociais, como que faz para te contratar numa consultoria. Tu deu tantas dicas aqui. Muitas pessoas podem ter pensado, eu gostaria de visualizar alguma coisa para minha empresa, para mim enquanto ser humano, enfim. Onde eles te acham? Obrigada pela pergunta. Então eu vou ficar muito feliz em receber quem eu puder ajudar com uma conversa. Como funciona? Eu trabalho, então, na Dale Carnegie, em frente ao Brasão Avenida, no ET Renovável. Meu Instagram, quem quiser seguir lá, Fernanda T, tem um pouquinho dos meus trabalhos, Dale Carnegie West Catarinense. Os treinamentos acontecem aí também. Por falar nisso, tem uma turma iniciando dia 13/7, tem ainda algumas vagas. Mas antes disso, qual que é a finalidade principal? É conhecer e entender aonde está a dor e de que forma é possível ajudar. Então, eu posso, através de agendamento, a gente pode marcar uma visita e entender qual é a realidade das empresas e o que pode ser melhor nesse cenário. A gente queria agradecer pela tua presença, pela conversa. Tenho certeza que quem ouviu ficou, assim, extasiado, que nem a gente, com tanta coisa que você traz sobre liderança, sobre vivência mesmo, porque é quem vive o que está falando, não é uma coisa rasa, não é da boca para fora. Muito obrigada pela tua presença, pela participação e para a galera que acompanhou a gente até agora, muitíssimo obrigada e que a gente volta na próxima quinta-feira com mais um episódio. Muito bem, quem ficou até agora deve ter gostado demais, porque eu adorei ele, foi muito legal, foi uma coisa que faz a gente refletir. Então, gratidão por você ter estado aqui com a gente e que a galera que ficou até agora saiu ganhando. Até a próxima. Eu que agradeço o convite. É muito leve estar com vocês. Porque além de profissionais incríveis, empreendedores, aonde eu olho tem um polo da Unopar. Isso só é possível porque vocês, além de visionárias, são preocupadas com o maior capital humano que são as pessoas. Então eu me sinto lisonjeada em estar aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.